Vamos lá, boa noite, companheiros, companheiras. Estamos aqui começando nossa live especial hoje com o nosso companheiro Suplicy. Acabou atrasando um pouco, que ele recebeu uma ligação e estava na ligação e acabou atrasando a nossa live para a gente começar. Mas ele já está entrando aqui para a gente poder já conversar um pouco. Nosso tema hoje é renda básica emergencial, né? Que está todo mundo falando, algumas famílias com problema, inclusive, de receber esse benefício de uma política pública, e é muito fundamental para a gente conversar hoje. Então eu vou adicionar o nosso companheiro Suplicy para a gente poder conversar com ele. Estou adicionando ele aqui. Pode mandar suas perguntas, sua interação. Boa noite, Suplicy. Boa noite, Jefferson. Como está? Tudo Jefferson bem? Lima, é um prazer estar falando com você. Eu que fico muito feliz, né? Você está na ligação aí. Estava dando uma entrevista para o Estadão que está perguntando a respeito de como é que vai ser a escolha do candidato a prefeito do PT aqui em São Paulo. Maravilha. Eu estou aqui em Aracaju, Suplicy. Estou como presidente do PT aqui, terra de Marcelo Deda, Zé Eduardo Dutra, né? Foi senador com você também. Foi, e tantas vezes eu estive já, e faz tempo agora que eu não vou para Sergipe, né? Mas eu quero estar logo com vocês e se acharem que eu possa colaborar aí na campanha com vocês, podem contar comigo, tá bom, Jefferson? Com certeza. Pode, o convite já está feito, na hora certa, com certeza você vai vir aqui ajudar a gente. E é fundamental o seu apoio. Senador, nosso diálogo hoje é falar um pouco do Renda Básica, né? Esse projeto que o senhor sempre encabeçou há mais de 30 anos, autor de livro, inclusive, e que está numa discussão muito grande com toda a sociedade hoje, nas regiões de todo o Brasil. Algumas famílias estão recebendo benefício, outras estão com problema. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, da história do Renda Básica, como surgiu, qual é a ideia do projeto. Pois bem, felizmente começa a haver um interesse enorme pela garantia de uma renda, mas já vinha acontecendo isso antes da pandemia do coronavírus, não é? Você sabe que eu posso lhe contar um pouco da história da proposição da garantia de uma renda que, se você quiser, vamos até o início da história da humanidade, não é? É verdade. Então vamos começar lá do começo, não é? Você, quando saiu de casa hoje, como é que o fez? Saí pela porta. Saiu de casa hoje ou está dentro de casa todo o tempo? Não, hoje eu saí para comprar alguns alimentos para minha mãe e depois voltei para casa. Mas você saiu pela janela ou como? Não, eu saí pela porta, né? Então, você... Aí, renda de cidadania, né? a saída é pela porta. A saída é pela porta. Qual é? É porque, começando lá, 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio já dizia no livro das explicações e das respostas que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta? Então, veja só, tem aqui na capa a foto do Sebastião Salgado, que me cedeu para honrar com a foto dele, do MST, do livro Terra, para ilustrar a questão do mestre Confúcio. Se nós quisermos efetivamente atender aos objetivos fundamentais da nação brasileira, conforme está na nossa Constituição, não é? E ali no artigo 3º da Constituição, que diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais.
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aliás, quando ganhou a eleição, o presidente Jair Bolsonaro jurou perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. Olha lá, se ele está cumprindo estes objetivos fundamentais. Mas, para bem cumpri-los, nós precisamos colocar em prática os instrumentos de política econômica e social que venham a realizar a justiça, como, aliás, tem dito o Papa Francisco, promover a melhor qualidade de educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, para os adultos, inclusive para os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, promover, realizar o melhor atendimento de saúde no Sistema Único de Saúde, tão importante agora na pandemia do coronavírus, é fundamental. Ainda bem que a Constituinte de 88 colocou lá o Sistema Único de Saúde, que foi tão bem fortalecida, inclusive por nossos ministros nos governos Lula e Dilma, e que agora está sendo reconhecido que é tão importante termos um bom sistema de saúde, promovermos as formas cooperativas de produção de economia solidária, à luz, inclusive, dos ensinamentos de nosso querido professor Paul Singer, que ocupou a Secretaria de Economia Solidária, e também a expansão do microcrédito, tão importante estar estimulando, inclusive, as formas cooperativas com microcrédito, não é? E também aperfeiçoar os sistemas de transferência de renda que temos no Brasil, sejam as aposentadorias, o seguro-desemprego, o benefício da prestação continuada, o salário-família e o programa Bolsa Família, que pode ser visto como um passo na direção da renda básica de cidadania, e agora o auxílio emergencial constitui também um passo na direção da renda básica de cidadania. Pois bem, quando eu me formei em administração de empresas, depois trabalhei um pouco com meu pai, mas surgiu um concurso para ser professor de economia, lá onde eu havia estudado, na FGV. Fiz o concurso pensando, vou fazer o mestrado, doutoramento em economia. Felizmente, tudo aconteceu. E durante o tempo que eu estava nos Estados Unidos, eu me deparei com a proposta da garantia de uma renda mínima, primeiro através de um imposto de renda negativo. Quando ingressei no Senado, em 91, pela primeira vez, abril, eu apresentei um primeiro programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. E do debate sobre o tema é que foram surgindo as experiências daquilo que veio a se chamar o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, até que, em outubro de 2013, o presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses 4 programas que eu mencionei no que veio a ser o Bolsa Família. Mais e mais, estudando este tema, eu fiquei persuadido de que, melhor ainda do que a garantia de uma renda mínima com condicionalidades de renda e de oportunidades de educação e saúde, seria a renda básica incondicional como um direito de todos brasileiros e brasileiras participarmos da riqueza comum de nossa nação. E apresentei, em 2001, um novo projeto para a instituição da renda básica universal. E eis que o relator da matéria, então, Francelino Pereira, então do PFL, ex-governador de Minas, ex-presidente da Arena, disse a mim: Eduardo, eu quero estudar com seriedade a sua proposta. Mas eu tenho 81 anos, não vou mais ser candidato,
E ele, de fato, estudou. Eu dei o meu livro Renda de Cidadania, que estava na primeira edição, agora está indo para a oitava. E ele disse, olha, é uma boa proposta, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família, até que um dia seja igual para todos. Mas como? Até para o Pelé, para a Xuxa, para nós dois, para todos os brasileiros, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, mas, obviamente, os que temos mais, vamos contribuir proporcionalmente mais para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E, desta forma, teremos as vantagens de eliminarmos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, isto é, na carteira de trabalho assinado, em qualquer atividade que façamos. Uma mãe toma conta das crianças da vizinha e no dia seguinte recebe um trocado, qualquer pagamento que façamos na rua, na feira, não é preciso declarar qualquer rendimento ou o patrimônio da pessoa. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa, precisa dizer, eu só recebo tanto, por isso mereço tal rendimento. E, do ponto de vista, também vamos eliminar a chamada armadilha do desemprego, da pobreza, o fenômeno da dependência que acontece quando você tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, daí eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas será que não vai estimular a ociosidade? O que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência, na realidade, à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, mulheres e homens, todos realizar uma série de sentimos úteis para a comunidade. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se alimentem, não se machuquem, se desenvolvam, com todo carinho. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos. Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis para a comunidade? Quando pintores da humanidade tão importantes como Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, alcançar a sua sobrevivência, mal conseguiam. Ambos morreram, ficaram doentes e morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada. Pois bem, isso indica que aquelas pessoas que detêm a propriedade de fábricas, fazendas, hotéis, restaurantes, bancos, títulos financeiros, propriedades imobiliárias, essas pessoas têm o direito de receber juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, por acaso, a nossa lei maior diz que para uma pessoa receber os rendimentos do capital, juros, aluguéis, precisa essa pessoa necessariamente comprovar que esteja trabalhando?
que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos receber tais rendimentos do capital sem qualquer condicionalidade, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos participarmos um pouco, pelo menos, da riqueza do Brasil, das lindas praias de Aracaju, da floresta amazônica, das cataratas da Foz do Iguaçu, do Pantanal do Mato Grosso, da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, da vida cultural intensa de São Paulo e assim dos Pampas lá no Rio Grande do Sul e assim por diante. É uma questão de bom senso, ainda mais quando levamos em consideração que, por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem aqui colaborar para a acumulação de riqueza de tantas famílias, sem que lhes fosse dada uma remuneração devida. Então, é mais do que justo que todos nós possamos, pelo menos um pouco, participar da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que vai assegurar a sobrevivência de cada um. E qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania, caro Jefferson? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, onde ele diz que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de dignidade e liberdade do ser humano. Você lembra o exemplo que ele deu de quando ele era menino? Seu pai era um bom professor. Ele morava... Você é economista, não é? Não, sou historiador. Historiador. Mas sabe dessas histórias. Então, sim. Ele morava numa boa casa, porque seu pai era ótimo professor. Certo dia, ele estava brincando no jardim da sua casa na Índia, lá onde é hoje Bangladesh, e eis que, de repente, entrou um homem gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. E ele, então, chamou por seu pai, e que logo veio e acompanhou seu pai, levando aquele homem, Cadermia, para o hospital. No caminho, Cadermia disse: bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Você não tive outra alternativa senão, nesta região, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E, ao chegar no hospital, Cadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, diz Amartya Sen, tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Você sabe, Jefferson, certo dia, o padre Ricardo Rezende, da Pastoral da Terra, convidou inúmeros parlamentares para irmos até Rio Maria, no sul do Pará, verificar as condições de trabalho escravo, que faziam lembrar a escravidão. Então, nós fomos lá, diversos, e ouvimos dezenas de trabalhadores que nos disseram, em síntese, o seguinte: a gente vem aqui na porta do restaurante, do hotel, da rodoviária, chega o fazendeiro, seu administrador ou capataz, e dizem: entra aí no caminhão ou no ônibus, quem quiser, vamos lá, vocês vão para a fazenda a 400 quilômetros daqui, vão cortar a floresta, roçar a terra, prepará-la, plantar, semear e vão receber um tanto. Então, passadas 3, 4 semanas, a gente chega para o gerente da fazenda: já trabalhei um bocado, preciso mandar dinheiro para a família. Bom, por enquanto você está devendo. Como eu estou devendo? Você comprou aqui na venda mais do que o que tem direito de receber? Pô, se for assim, eu vou embora. Se quiser ir embora, vai levar um tiro. E muitos levaram tiros. Ora, então, aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças ou para sua avó,
resolve vender o seu corpo, aí pelas praias de Sergipe ou aqui na Praça da Luz, em São Paulo, ou aquele rapaz que, não tendo como ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, não é? Então, esta pessoa, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única oportunidade que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui em Aracaju, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, Jefferson, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Então, é importante que, neste período recente, há 2, 3 semanas, no Congresso Nacional, todos os partidos acabaram votando por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a renda básica emergencial, o auxílio básico emergencial, que pode ser visto, como já é o Bolsa Família, como mais um passo na direção da renda básica. É R$600 por mês para a pessoa adulta, que se tiver numa família com mais pessoas, tem até, pode ser R$1.200 por mês. A família que é monoparental também terá o direito de receber até 1.200 e até também, se houver uma adolescente que tenha criança, ela também vai ter o direito a... As mães solo, né? Então, mas isso é por 3 meses prorrogáveis, por mais o tempo que durar, ainda isso vai ser objeto de definição, não é? Ainda não sabemos quanto tempo vai durar essa pandemia do coronavírus. Esperamos que... Estamos lamentando a morte de tantas pessoas. Por todo o Brasil está havendo esse desastre, né? Mas eu vejo que esta aceitação, inclusive a votação rápida que aconteceu do auxílio emergencial, pode ser um passo. E nós precisamos bem examinar os efeitos, seja aí em Sergipe, aqui em São Paulo, em todos os lugares do Brasil, de como é que está havendo o efeito, porque primeiro é preciso analisar as dificuldades que há por causa de se precisar declarar o rendimento e até quando e tal. Envolve uma burocracia sensível que não haveria no caso da renda básica universal. Mas é importante se saber e estudar os efeitos de como essa renda adicional nas mãos das pessoas vão representar também um aumento da demanda por bens e serviços, que poderá significar um estímulo à maior produção e oferta de bens e serviços, que poderá contribuir para a revitalização da economia brasileira. Tem um impacto muito grande na economia, né, Suplicy? Sem dúvida. E isso, eu acho que é interessante nós estarmos atentos e verificar o que poderá resultar se nós tivermos um dia a implantação da renda básica universal para toda e qualquer pessoa. Não é? E você sabe que hoje são muitas as experiências bem-sucedidas nos mais diversos países e lugares do mundo de
garantia de renda básica, de dividendo igual pago a todos. Você, Jefferson, já esteve num lugar onde haja uma experiência de se pagar a todas as pessoas uma renda? Não. E gostaria de conhecer? Muito, muito. Gostaria muito de conhecer. Inclusive para trazer, né, experiências aqui para a nossa realidade. Né? Então vou te levar primeiro para esse lugar aqui que eu já estive lá, tá? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como há diversas aí em Sergipe, não é? E Aracaju, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então o prefeito disse: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, ali ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que, no final dos anos 60, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, tal como nós, na camada pré-sal do Atlântico, lá se descobriu enorme reserva petrolífera. Então, em 1976, aquele ex-prefeito, agora governador, Jay Hammond, disse aos seus 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 50% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E eis que, então, ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, em alguns anos 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive da Petrobras, do Bradesco, do Itaú, da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, de 200 empresas brasileiras, o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá, e empreendimentos imobiliários. E então, eis que o fundo evoluiu de $1 bilhão no início dos anos 80 para, hoje, cerca de 66 bilhões de dólares. Vamos supor, Jefferson Lima, que você estivesse residindo no Alasca um ano ou mais. Entre 1º de janeiro e 31 de março, você preencheria um formulário, uma página só, dizendo: eu sou Jefferson Lima, resido em tal endereço, se viajei foi por tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Se você tivesse feito isso de 1º de janeiro a 31 de março, na última semana de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, se lá estivesse, teria recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima,
foram 3.269 dólares por pessoa. Pai, mãe, 3 crianças, dava 3.300 e poucos dólares, pelo direito de todos partilharem da riqueza comum do estado do Alasca. Uma questão de bom senso. Resultado, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, com Utah, Alasca e Utah são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Você acha que era possível fazer um modelo desse com pré-sal, por exemplo, aqui no Brasil? Com certeza. Ou alguma cidade, algum estado com imposto? Você sabe que há um lugar do Brasil onde isso está começando, não é? Sim, conheço. Qual é? Maricá. Maricá. Então... Já fui lá. Essa cidade eu conheço, senador. Você foi lá? Já. Conversou com o Washington Quaquá e com... Conversei com Fabiano Horta. Fabiano Horta, o prefeito atual, ambos do PT. Exatamente. Inclusive, eles aumentaram agora para R$300, né? Durante essa pandemia. Foi? Você está bem a par, que bom. Vai poder propor em Aracaju. Exatamente. Aqui ainda nós não conseguimos avançar. Infelizmente, não tem nenhuma política, né, parecida, né, com renda básica nesse sentido a nível de município, né? Inclusive, esse diálogo com o senhor é muito importante para a gente poder fazer essa discussão aqui, né? O senhor já foi lá em Maricá, conhece lá a proposta bem, né? Eu já fui algumas vezes a Maricá, estive lá nos festivais de utopia e sabe que era dezembro de 2015 e eu fiz uma exposição num seminário sobre direitos humanos em São Paulo. Estava presente o Washington Quaquá, eu falei da renda básica, ele falou, eu quero aplicar em Maricá. Então, apresentou para a Câmara dos Vereadores, foi aprovado já em 2016 e 2017, começou modestamente. Lá tem a moeda social Mumbuca, cada Mumbuca R$1, que é o nome do rio da cidade, para estimular o comércio local. E então, começou com 10 Mumbucas por mês em 2016, 2017 e 2020, adicionando ao Bolsa Família. E em 2019, em dezembro passado, foram pagos a 42 mil, um quarto dos 162 mil habitantes, 130 mumbucas por mês. Agora, conforme você relatou, dobrou, ajustado para R$300 por mês. E até o final do ano, a metade da população, portanto, 81 mil habitantes, estarão recebendo R$300 por mês e, ao final do mandato do próximo mandato, 2024, toda a população, portanto, de forma universal, estará recebendo a renda básica incondicional para todos que lá vivem, não é? Então, esta é uma experiência formidável e que poderá servir de exemplo para todo o Brasil observar, e eu espero que isso vai ser muito positivo. E se você passar daí a pandemia do coronavírus, achar que eu puder colaborar com reflexões aí para falar na Câmara Municipal de Aracaju e estimular todos os vereadores e a população de que é uma boa ideia, pode contar comigo, tá bom? Não, você já é o nosso convidado, você sabe, inclusive, eu sou pré-candidato a vereador, né, se tudo der certo. Que bom. E quero colocar isso como uma das nossas propostas, prioridades, né, pegando esses modelos aí que o senhor colocou. E pode ter certeza que o senhor em breve vai estar aqui, passar essa pandemia, passar esse vírus aí que nós vamos vencer, o senhor vai vir para cá para a gente fazer um grande seminário, um grande encontro,
para ampliar essa discussão do Renda Básica de Cidadania aqui em Aracaju. Senador, e esses problemas que estão acontecendo? Eu estou vendo muitas mensagens, inclusive na nossa conversa, muita gente reclamando, né, da burocracia, do aplicativo que não funciona. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Eu acho fundamental, inclusive, que possa a prefeitura, a Câmara Municipal, os vereadores, né, estarem, e todos responsáveis pela assistência social, o Centro de Referência de Assistência Social, procurar facilitar ao máximo as informações para toda aquela pessoa que hoje não estiver numa família que não receba até 3 salários mínimos mensais ou que tenha uma renda pessoal até meio salário mínimo, que essa pessoa possa se inscrever e ela pode fazer pelo aplicativo, ela pode se informar no telefone 111, mas deve haver, por exemplo, em Aracaju e em Sergipe, em todos os municípios, o Centro de Referência de Assistência Social, onde qualquer pessoa deve poder ir ali, perguntar, informar, por exemplo, se ela trabalhava informalmente, não está agora com qualquer possibilidade de realizar rendimentos, porque a forma como ela trabalhava agora, por causa do isolamento, está impedida de fazê-lo, ou a pessoa que, por exemplo, era empregada doméstica, diarista, e agora está precisando ficar em casa e não é para ir lá, e às vezes a dona de casa não está... Bom, se ela continuar pagando a diária mesmo com a pessoa ficando em casa, isso já é um passo importante, mas essa pessoa, por exemplo, tem, assim como, por exemplo, a cabeleireira cujo salão de beleza foi fechado e ela está sem possibilidade de realizar o seu trabalho, então está com o seu rendimento interrompido. Essas pessoas são alguns exemplos que eu dei, não é? São pessoas que precisam ter o direito de se informar, ir lá na Caixa Econômica Federal e no Centro de Referência de Assistência Social e se informar o que ela precisa fazer. E se, às vezes, através do aplicativo no celular, ou se ela não tem o celular, ela tem o direito de perguntar, então, se eu não tenho celular, o que eu preciso? Que documento que eu preciso? A minha carteira de identidade, a minha carteira de trabalho, o meu título de eleitor? O que eu preciso mostrar para ter o direito que agora, pelo menos toda pessoa que está numa família que ganha até 3 salários mínimos, essa pessoa tem o direito de estar recebendo esses R$ 600 por mês, em sendo adulta, e até 2 por família. Mas, e é bom saber que já existe uma lei no Brasil, aprovada por todos os partidos, no Senado em dezembro de 2002 e na Câmara dos Deputados em dezembro de 2003, até pelo hoje presidente Jair Bolsonaro, que era deputado federal e estava presente na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu vi lá o nome dele, nada falou contrariamente. Então, ele aprovou a lei da renda básica de cidadania. E acho que, como ele jurou cumprir a Constituição, e você sabe que no programa de governo dele, entregue à Justiça Eleitoral, no capítulo sobre como resolver os problemas sociais, está dito que ele
vai garantir uma renda mínima a todas as famílias brasileiras, de acordo com o que pensam os defensores do liberalismo, tal como Milton Friedman. Ora, Milton Friedman, que foi um dos que elaborou a respeito da proposta da garantia de uma renda mínima através de um imposto negativo, acontece, por acaso, né? Eu fiz uma entrevista com ele no ano 2000, que está aqui reproduzida no meu livro Renda de Cidadania. E eu perguntei a ele como o senhor avalia a proposição de uma renda básica de cidadania ou renda do cidadão, comparada com a alternativa de um imposto de renda negativo. E respondeu Milton Friedman, por escrito, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado de um imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o grande economista e defensor da renda básica, o professor Felipe Vampares, a comentar. Esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Ou seja, se Jair Bolsonaro quiser, de fato, cumprir o seu programa, ao invés de ficar falando coisas aí, dando maus exemplos, né? E daí para tantas mortes, como é que pode? Ele é um homem que tem a responsabilidade de dar exemplos positivos à nação brasileira, ao povo brasileiro, portanto, será bom que ele pense naquilo que ele próprio prometeu para fazer do Brasil uma nação justa, solidária e fraterna. Inclusive, essa proposta de R$ 600 é uma proposta da bancada, né? Das bancadas no Congresso. Das bancadas do PT, PSOL, PCdoB, dos partidos progressistas, PSB, PDT, não é? Porque a proposta do governo era de R$ 200, né? Exatamente. Suplicy, eu vi que tem uma proposta também muito interessante na área da cultura, que vocês apresentaram aí em São Paulo, a bancada do PT, de uma renda também no valor de R$ 600 para os de R$ 600 para aquelas pessoas que antes estavam trabalhando em atividades culturais, mas que agora estão sem a possibilidade de estar se apresentando, ou até as equipes todas que davam suporte aos artistas, né? E são pessoas que estão perdendo a possibilidade de obter uma remuneração. Então, a bancada do PT, colocou como um acréscimo aqueles que vão receber estes rendimentos. E nós também propusemos aqui em São Paulo um acréscimo de R$ 100 à remuneração do auxílio básico emergencial, mas isso ainda não foi aprovado. Entendi. Tem uma pergunta também, Suplicy. Nós temos 10 minutos ainda para a gente encerrar a nossa... Porque você sabe que o Instagram ele permite 1 hora de conversa, né? A conversa está muito boa, mas o Instagram não permite mais de 1 hora. Mas o companheiro Éder, que é um companheiro aqui de Aracaju, ele fez uma pergunta em relação... Qual a sua avaliação sobre esse auxílio emergencial que foi aprovado? Você acredita que pode se tornar um projeto permanente? Você tem avaliação disso? Qual o clima? Né? Porque isso depende de passar pelo Congresso, depende também do governo. Como é que você avalia isso, companheiro Suplicy? Você acredita que pode se tornar uma política permanente? Eu espero que sim, torço para que isso aconteça. Quando foi objeto de deliberação, tanto na Câmara quanto no Senado, foram muitos os parlamentares que falaram da proposta da renda básica e que viam este passo como um caminho para chegarmos à renda básica incondicional. Então,
eu avalio que esta experiência que o Brasil está tendo e que, na verdade, acompanha o que muitos outros países estão realizando também, por isso que houve uma atenção muito forte para as proposições de renda básica nos mais diversos continentes do mundo, nos países. Né? Eu teria estado na Coreia do Sul, dia 6, 7 de fevereiro, num congresso internacional, onde, inclusive, ia falar da experiência de Maricá, também da experiência que eu visitei na África, no Quênia. Né? Eu estive em janeiro do ano passado para conhecer nas vilas rurais do Quênia uma experiência da renda básica que foi instituída por iniciativa da instituição denominada Give Directly, dando diretamente, que foi criada nos Estados Unidos por 4 formandos das universidades de Harvard e do MIT, e que acabaram formando essa instituição, dando diretamente para realizar experiências de erradicação da pobreza. Ganharam um prêmio de 2,5 milhões de dólares do Google, de 25 milhões de dólares das empresas do Vale do Silício, inclusive o Facebook, e mais algumas contribuições voluntárias, conseguiram juntar 30 milhões de dólares para realizar experiências em vilas rurais que começaram a receber uma renda básica para todos os adultos, homens e mulheres, de 18 anos ou mais, da ordem de 22 dólares por mês, equivalentes, portanto, ao que o Bolsa Família paga, R$ 89 por mês hoje no Brasil, lá com poder aquisitivo um pouco maior que aqui. E eu estive lá com a Mônica Dallari no ano passado, uma jornalista, e nós perguntamos por 7 dias ali quais os efeitos. Né? Vocês, ao receberem 22 dólares por mês, passaram a trabalhar mais ou menos, bem mais, porque pudemos comprar instrumentos de trabalho, seja para a agricultura, seja para a pesca, seja para mais animais para a criação, galos, galinhas ou gado e assim por diante. E qual foi a primeira prioridade para vocês em termos de gastos? A educação de nossas crianças e adolescentes, os livros e material escolar para eles e tudo. E daí mostraram alguns móveis muito simples, que eram casas muito simples. Antes eram telhados de sapé, puseram telhados de metal, alguns até com a cobertura para captação de água da chuva, outros captação de energia solar. E também, muito interessante foi que marido e mulher se reúnem na hora de receber cada um 22 dólares para estudar no que é que vão gastar. E então isso deu às mulheres assim um grau de autonomia, de independência muito maior do que antes, e tanto é que houve uma diminuição dos índices de violência contra a mulher da ordem de 50%. Então, mais um estudo positivo, né? Eu acho que a minha assessoria está com o seu e-mail, não está? Tá sim, tá sim. Então, falei com Sandra. Você compreende inglês? Pode mandar. Então, eu vou lhe mandar a cópia de palestra que eu fiz. Maravilha. Que eu preparei para o congresso que haveria na Coreia do Sul, em fevereiro último, mas que foi adiada por causa da pandemia.
dessa pandemia do coronavírus, né? Mas, então... Não, mande para mim, Suplicy, tudo que você tiver, peça para a sua assessoria. Também Leandro, né, que eu converso muito Tá com o bem. Leandro, porque é muito importante para a gente poder beber, né, desses Esse meu exemplos. livro você já tem? Já tenho sim. Já tem, Já né? tenho. Bem. Esse E esse foi um dos aqui, primeiros. Renda Básica, Esse ainda Felipe não. Vampares e Yannick van der Voort, uma proposta radical para uma sociedade livre, economia sã, com o meu prefácio da Cortez Editora e da Fundação Perseu Abramo, também é um excelente livro que saiu no ano passado e eu recomendo fortemente. Maravilha, vou comprar ele, vou buscar ele também, que é fundamental para a gente poder trazer para cá, né, para a nossa realidade, adequar a nossa Muito bem. realidade. Te agradeço muito, viu? Depois você me manda aí o que você puder. E quero muito agradecer, Suplicy, pela oportunidade de conversar com você. Estamos chegando a 1 hora já de diálogo, de live, muitas mensagens. Agradecer a todo mundo que está participando. Muita gente aqui de Aracaju, Sergipe, tem muita referência na sua construção política, né? Assim como eu. Eu sou da geração mais nova do PT, então é muito importante esse diálogo com você para a gente poder trazer, né, tudo isso que você acumulou. E na hora que se falou em renda básica, em auxílio emergencial, enfim, são vários nomes, né, que foram denominados nesse momento, mas todo mundo lembrou do Suplicy, né, dessa sua luta constante. Então, foi muito importante. Então, eu quero muito conhecer esses lugares que você falou, esses livros que você indicou também, para a gente poder ir aperfeiçoando e, assim que passar essa pandemia, já tem um convite feito, já está aqui ao vivo, muita gente como testemunha para você voltar aqui em Aracaju. O senhor lembra quando foi a última vez que o senhor veio aqui, em Aracaju? Você estava lá? Não, o senhor lembra quando foi? Foi com Deda? Foi, né? Eu estive aí no tempo do Marcelo Deda, sim. E fiz palestras por aí, foi muito positivo. Maravilha. Me dava muito bem com o Marcelo Deda, ele era uma ótima pessoa, viu? É verdade, uma grande referência aqui para a gente de Sergipe, viu? Então. E já estou deixando o convite aqui para, assim que passar a pandemia, o senhor vir para cá para a gente dar uma palestra aí na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, fazer um grande encontro também na universidade para falar da questão do renda básica e de vários outros projetos. Muito obrigado, do Suplicy. E daí, quando estivermos juntos aí, vamos propor a todos cantarmos juntos, tá bom? Muita gente está pedindo música aí, viu? Fica à vontade. Se quiser terminar com uma boa música aí, bem-vindo, é importante. Mas você prefere uma canção de amor, uma canção pela paz? Pela paz. Pela paz? Nesse momento é muito importante. Então, quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque, os povos do mundo saíram às ruas para pedir para acabar com as guerras. E para que isso aconteça, é necessário justamente seguirmos a recomendação do Papa Francisco. Vamos colocar em prática os instrumentos que promovam a justiça para que haja paz. E então vamos cantar Blowing the Wind, do Prêmio Nobel de Literatura, o Bob Dylan, para essa linda canção, tá bom? Maravilha. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many years must the mountain exist before it is washed to the sea?
And how many years must some people exist before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Excelente. Eu queria só pedir mais uma rapidinho, que eu sei que você gosta muito, que é de Racionais, alguma de Mano Brown. Bem, essa aí vai estourar o tempo, não é? Temos 30 segundos, 1 minuto. Então, muita gente pedindo aqui Racionais. Os Racionais, justamente para ilustrar aquilo que falamos, né? Então, do depois rapaz que não... Um pouquinho de Racionais para encerrar essa live maravilhosa. Vamos lá. O homem na estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída. E quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas, não. Na FEBEM, lembranças dolorosas. Então, sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera vendo nascer seu filho no berço da miséria, um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. Esse é a história do homem que por mim será contada, o homem na estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno aqui onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma pá de perguntas. Logo depois esqueceram? Filhos da puta. Acharam uma mina morta e estuprada. Deviam estar com muita raiva. Mano, quanta paulada. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol jogado. O ML só 10 horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha uma vida segura. Não quero que ele cresça com um oitão na cintura e uma PT na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado, então, com má reputação, viveu na detenção. Ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada, o homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus, faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo para voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada, estourou a própria mãe, estava embriagado. 30 segundos, 30 segundos. Ele foi julgado, arrastado pela rua, pobre de alimento, inevitável linchamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. No final, no primeiro barulho, eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na FEBEM, sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra, não dá tempo para mais nada. Pá, pá, pá!
Obrigado, senador. Obrigado, Suplicy.